E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hugo, sou professor da disciplina de Relatividade Física Nuclear e Cosmologia. Essa é a nossa aula 1, referente à unidade 1. Os tópicos que a gente vai trabalhar nessa unidade 1, que trata de ondas eletromagnéticas, interferência e difração, são ondas em geral, né, e as ondas eletromagnéticas, as características, os fenômenos ondulatórios, interferência e difração. Então, primeiro, ondas em geral. O que é uma onda? Onda é qualquer perturbação que pode acontecer em um determinado meio. Os exemplos mais comuns que a gente tem aqui, que a gente pode visualizar no nosso cotidiano, é você jogar uma pedra em um lago, vão se formar ondas, ou balançar uma corda, vão se formar ondas também. Uma característica muito importante das ondas é que elas não transportam matéria. Elas, única e exclusivamente, transportam energia. Um exemplo prático disso é, você tem uma superfície com água aqui e um objeto em cima dela. Você faz uma perturbação, uma onda, quando essa onda passar pelo objeto, vejam só, ela vai levantar o objeto vai continuar no mesmo lugar e a onda vai continuar. Ou seja, não foi transportada matéria, apenas a energia da própria onda. Como que a gente classifica as ondas? A gente pode classificar a natureza, forma de propagação, dimensão, né? E com relação a isso, uma das classificações mais importantes é quanto à natureza. Para a gente, o que vai importar? Se são ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas, saber a diferença entre cada uma. A diferença é simples, vejam só. As ondas mecânicas, elas necessariamente vão precisar de um meio físico para se propagar. Por exemplo, o som. O som não se propaga no vácuo, ele precisa do ar, que é um meio físico, assim ele consegue se propagar. Uma mola, quando você faz uma perturbação numa mola, a mola é um objeto físico, então a onda se propaga. Então, isso são as características de uma onda mecânica. Já a onda eletromagnética, vejam só, a onda eletromagnética não necessariamente precisa de um meio físico para se propagar. Ela pode se propagar no vácuo. O vácuo é o quê? É a presença do nada, a ausência de tudo, não tem nada no vácuo. Então, ela pode se propagar no vácuo. Exemplos muito comuns, a luz. A luz. A gente já ouviu muito falar, a gente vai falar também, vai ver nos exercícios, da velocidade da luz. Que velocidade da luz é essa? É a velocidade da luz no vácuo, ou seja, a maior velocidade que existe, que já foi, né, estudada até hoje. Ou seja, é a velocidade da luz no vácuo, ou seja, no nada. Micro-ondas, ondas de rádio, ondas de TV, tudo isso a gente está falando de ondas eletromagnéticas. Características de uma onda. As principais características que a gente precisa saber de uma onda, para estudar os fenômenos decorrentes que a gente vai ver na nossa disciplina, são velocidade, amplitude, comprimento de onda e frequência, e consequentemente período. Então o primeiro deles que eu vou mostrar aqui para vocês é amplitude. Amplitude vocês precisam ter em mente que é o valor máximo que a onda atinge partindo da sua posição de repouso. Então vejam só, se aqui é o zero, a amplitude máxima dela é essa daqui. Então essa daqui é a amplitude da onda, é o valor máximo que ela atinge. Aí como é metragem, então ela pode ser em centímetros, em metro, em milímetro, depende de como tiver o exercício. Comprimento de onda. Comprimento de onda é a distância entre dois pontos iguais de uma onda. Onde que é mais fácil verificar isso, né, numa oscilação em uma onda? É analisando as cristas. Vejam só, ponto B, uma crista, ponto F, outra crista. Lambda, que é o comprimento de onda, é exatamente essa distância, geralmente em metros, centímetros, milímetros, normalmente em metros, que é a unidade do sistema internacional. Também poderia calcular se eu pegasse dois vales, vejam só, do ponto D até o ponto H, dois pontos iguais consecutivos. Daqui do começo até aqui, ó, do zero até o E, também poderia estar calculando o comprimento de onda, que é metragem. Vejam só, comprimento. Outra característica muito importante de uma onda é com relação à frequência. O que é frequência? Frequência é o número de vezes que essa perturbação, que esse ciclo se repete por segundo.
Então, é quantas vezes o ciclo se repete durante uma unidade de tempo. O que é essa unidade de tempo? Vejam só dois exemplos aqui. Aconteceram 3 ciclos, ou seja, ela se repetiu 3 vezes em 1 segundo. Então, a frequência é de 3 Hz. Unidade de frequência é o Hertz, ok? Vejam só a de baixo aqui, ó. O ciclo se repetiu 10 vezes em 1 segundo. Logo, a frequência nessa situação é de 10 Hz. Período é o contrário da frequência. Período, eu estou falando em tempo. Então, é o tempo que demora para se realizar uma oscilação. O tempo que demora, já é tempo que demora para começar a se repetir. Então, frequência e período. Se eu tenho frequência, se eu inverter, eu tenho período. Se eu tenho período, se eu inverter, eu tenho a frequência. Essa é a relação entre os dois parâmetros. Assim, a gente consegue chegar na equação fundamental da ondulatória, que trata da velocidade. A gente sabe lá da cinemática que velocidade é a variação do espaço em relação ao tempo. A gente transferir esses parâmetros aqui para a ondulatória, ΔS, dos parâmetros que eu falei, qual que é aquele que está relacionado ao comprimento? É o lambda, que é o comprimento de onda. E qual está relacionado ao tempo? É o período. Então, a velocidade de propagação de uma onda é seu comprimento de onda dividido pelo seu período. Ou mais comumente vista na literatura, velocidade é lambda vezes S. Por quê? F. Porque o período é o inverso da frequência. Então, todos aqui, ó, velocidade em metro por segundo, o comprimento de onda precisa estar em metro, e o período em segundos, a frequência em hertz, né, para que a gente tenha as unidades corretas ao tratar essa formulação. Fenômenos ondulatórios. O primeiro deles, reflexão, refletir. Igual você jogar uma luz no espelho, a luz vai refletir no espelho. Então, na reflexão de uma onda, todos os seus parâmetros são conservados igualmente. Vejam só, na reflexão, a frequência, comprimento de onda e velocidade da onda se mantém constantes, ela não muda. Uma aplicação muito comum, já ouviram falar, é no sonar. Você manda uma onda, ela reflete e volta. Então, se eu tenho o tempo que ela demorou para ir, para voltar, sabendo a velocidade de propagação, eu tenho a distância. Refração de ondas. Tem a ver lá também com a luz. Refratar é passar de um meio para o outro. Na refração de ondas, é importante ter em mente o seguinte: a frequência não vai mudar, né, e a relação de comprimentos de onda é exatamente, né, como eu estou mostrando aqui, são relação dos inversos. Tá ok? Vejam só que vai mudar velocidade e comprimento de onda quando troca de meio. Difração. Difração é um fenômeno muito interessante na onda, principalmente, a gente vai falando aos poucos aqui, com relação ao som. Difração consiste no quê? Se você tem uma onda e ela atravessa uma determinada superfície que tem um furo, esse pedacinho de onda que atravessar, o que vai acontecer? Ele vai criar uma nova onda. Vejam só, uma onda inicial, 3 furinhos. Cada furinho criou uma nova onda. E assim vão sendo criadas ondas, a onda vai se reconstituindo. Isso é muito aplicado, né, um fenômeno muito usual no nosso cotidiano, que se você falar num lugar que a porta está aberta, a onda ela consegue o quê? Ela consegue sair pela porta e o som se propagar. É totalmente diferente da luz, que a propagação da luz é em linha reta, né? Já a onda consegue, né, o fenômeno da difração. Vejam só, que nem eu acabei de falar, só que isso tem uma consideraçãozinha matemática. Difração de ondas consiste na capacidade da onda em contornar obstáculos. E para que essa difração seja muito evidente, seja muito, né, interessante, o diâmetro do obstáculo que ela estiver ultrapassando tem que ser menor ou igual ao seu comprimento de onda, né, para que ocorra a difração. Tá joia? Ressonância. Quando dois objetos entram em ressonância, quer dizer que eles estão, vejam só, vibrando com a mesma frequência, no mesmo período. Então,
Quando os objetos entram em ressonância, eles vão trabalhar com a mesma frequência e mesmo período. Vejam só. Um fenômeno comum de ressonância é o do cristal com o som. Se você atingir com um som a mesma frequência de vibração do próprio cristal, os dois vão entrar em ressonância, e isso vai o quê? Amplificar essa frequência de vibração e o cristal vai quebrar. É um fenômeno, né, que acontece usualmente não acontece, pode acontecer, pode ser realizado no nosso cotidiano. Interferência, interferir, ou seja, uma onda interfere na outra. Quando elas estão no mesmo meio e uma chega perto da outra, para ocupar o mesmo espaço, a gente tem dois tipos de interferência, que é a construtiva, se as ondas estiverem com a mesma fase, ou seja, elas vão se somar, certo? Isso é a interferência construtiva, a gente soma as amplitudes, e a interferência destrutiva, quando elas estão em fases diferentes. Ou seja, a gente vai subtrair a maior pela menor para a gente ter o pulso, a onda resultante. E por fim, o experimento de Young, né, que é muito interessante, que ele mostrou a dualidade entre a dualidade da luz, sendo onda ou partícula, através do experimento de fenda dupla, onde ele colocou uma luz, né, e a fenda dupla, e conseguiu mostrar que essa luz monocromática, ela se recriava, né, pela difração, e em alguns pontos, pela interferência destrutiva, criavam-se, né, sombreamentos, ou seja, era onde está acontecendo a interferência destrutiva. Tá bom, pessoal? Então é isso nessa aula, né? As próximas aulas serão de exercícios. Muito obrigado e até a próxima.